Momento Senac, um videocast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Começando mais um Momento Senac, que bom ter a sua companhia aqui com a gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Se você está gostando dos nossos conteúdos, gente, aproveita para assistir nossos outros programas, né? Lembrando que você pode acessar tudo aqui nas nossas plataformas de streaming, tem todos os episódios aqui, você pode dar também aquele feedback de se você está gostando dos conteúdos e fique à vontade também para sugerir novos temas para a gente conversar aqui no Momento Senac, tá bom? Eu sou a Letícia e hoje a gente vai falar de um tema que está muito em alta, principalmente pelas recentes evoluções que a gente teve, né? Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. O que é esse assunto que vem movimentando a mídia, né? Virando assunto nas redes sociais e revolucionando também todas as áreas profissionais do meio artístico, até o meio educacional também. Bom, para conversar com a gente sobre o tema, a gente trouxe aqui o docente Nalisson Luiz, ele que é instrutor de formação do Senac no eixo de tecnologia da informação. Nalisson, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Senac, um prazer ter a sua companhia, tá? Prazer, Letícia, satisfação participar deste momento com vocês. Excelente, obrigada pela presença, viu? Bom, inicialmente, Nalisson, eu queria que a gente explicasse brevemente o conceito, né, de inteligência artificial. Como é que você descreveria a inteligência artificial, assim, em termos simples, para alguém que não está familiarizado com esse assunto? Bem, vamos lá. A inteligência artificial, ela é um eixo da ciência da computação. A inteligência artificial, ela surgiu, ela foi criada com o intuito de automatizar, criar sistemas inteligentes que desenvolvam tarefas que antes só eram desenvolvidas por nós humanos. Então, em conceitos mais simples, eu defino desta forma: uma tecnologia que veio para desenvolver tarefas, realizar tarefas que antes eram desenvolvidas apenas pelos humanos. E quais são os principais desafios que os pesquisadores encontram em inteligência artificial hoje, no seu ponto de vista, assim? Olha, os principais desafios que eu vejo hoje, a partir do meu ponto de vista, são as barreiras que estão erguidas relacionadas à inteligência artificial. Existem barreiras relacionadas a alto custo, a acesso. Acredito eu que nós temos um problema aí. Bom, recentemente a gente viu que a indústria do entretenimento vive essa revolução e teve uma greve, né, dos atores lá em Hollywood, que além de atingir quem aparece fisicamente na tela, envolve também os artistas de voz, né, que são os dubladores, dão vida ali aos personagens, né? A gente tem eu anotei aqui alguns pontos que são pontos que eu acho que são pontos problemáticos, né? É o seguinte: os profissionais da voz que podem ser prejudicados, será que eles podem ficar sem trabalho no futuro próximo? Será que a gente teria essa ameaça de os dubladores, esses profissionais da voz ficarem sem trabalho? A gente tem também a questão da técnica deepfake, né? Que é o sintetizar vozes humanas. Inclusive tem o Bruno Sartori, né? Ele cria várias sátiras, né? Ele imita várias figuras famosas e fica muito real. Realmente, o Bruno Sartori usa essa tecnologia e fica muito real. Teríamos também a possível falta de remuneração dos profissionais de voz. Com uma amostra de voz de um determinado profissional, você consegue criar outros projetos, né? Então, o artista ele fica suscetível a não ser mais remunerado pelo próprio trabalho, que seria recriado artificialmente. Você acha que isso é possível? Eu queria a sua opinião com relação a esses pontos, problemas assim, que eu citei. Certo, vamos lá. Sobre os profissionais de voz, eles serem prejudicados em função de nós termos uma inteligência artificial que foi criada para este fim, né? Realizar tarefas que antes somente os humanos realizavam. Acredito que sim. Há um avanço, há um passo a passo para que a inteligência artificial venha desenvolver tarefas como esta citada por você, relacionada aos profissionais de voz. E, ao meu ver, sim, a inteligência artificial pode vir a cobrir essa demanda do mercado. Ela pode substituir. Pode substituir. Mas, substituir de que forma? É importante nós destacarmos que a inteligência artificial, por melhor que ela seja hoje, né, muita coisa, muita novidade, ela ainda assim não consegue desenvolver, eu diria, com perfeição o que nós humanos fazemos. Então, existem questões relacionadas a nós humanos que a inteligência artificial ainda não consegue recriar, não consegue replicar. Então,
pode acontecer, mas não aconteceria dentro daquele molde perfeito. Eu vejo desta forma. Essa questão dos deepfakes, deepfake é uma técnica utilizada para criar conteúdo a partir de vídeo, áudio, e conteúdo que eu vou dizer agora assim, falso. Se eu tenho um conteúdo que pode ser criado através desta tecnologia, você pode colocar que o Nalisson disse algo que ele de fato não disse, daí a minha colocação conteúdo falso, a partir desta tecnologia. Então a tecnologia é utilizada para fins não tão legais assim? Não, ela pode ser utilizada e é utilizada para fins que eu diria lícitos. Então nós podemos criar conteúdos interativos, podemos fazer vídeos e uma série de outras coisas. Linkando com a pergunta anterior, eu reforço ainda essa questão de que pode sim os profissionais de voz perderem um pouco de espaço, mas ao mesmo tempo eles serem forçados a se reinventarem com o apoio da tecnologia. Sobre a falta de remuneração, eu ter ali uma amostra de voz e a partir desta amostra de voz eu não precisar mais de você. Um exemplo, o Nalisson está aqui hoje, você tem uma amostra de voz do Nalisson, amanhã você não precisa do Nalisson para um segundo momento. Nós precisaremos aguardar as próximas etapas de como serão as regras referentes a esses processos. Como que serão os contratos, como que será a minha participação, como que eu irei ceder, emprestar a minha voz dentro de um cenário como este. Direito de uso, né? Exatamente. Como é que vai ser isso? Recentemente a gente teve também, né, um comercial que ficou de um grupo famoso, né, de fabricante de carros, em que a cantora Maria Rita contracenava com a própria mãe, a também cantora Elis Regina, né, um super ícone da MPB, que já faleceu. Então, assim, a propaganda ela foi muito polêmica, dividiu opiniões, né? Muita gente achou super sensível e marcante, afinal de contas, no comercial a gente viu as duas juntas dirigindo, então foi super emocionante, gerou comoção, né? Mas teve quem achou questionável esse ponto da gente recriar uma pessoa que não está mais aqui, entre nós. A partir desse comercial, alguns artistas começaram a manifestar a vontade de não serem recriados depois da sua morte. Já existe regulamentação da inteligência artificial em alguns países da Europa, né, pelo menos. Você acha que aqui no Brasil a gente está perto de ter essa regulamentação? O que você acha de todo esse contexto? Você acha que isso pode gerar algum problema? A gente pode ter algum problema nesse sentido? Acredito que sim. Nós podemos ter problemas e temos problemas. Sobre a regulamentação, na União Europeia, nós temos sim países cuja regulamentação da inteligência artificial foi aprovada no ano de 2021, entrando em vigor em janeiro deste ano, 2023. E esta regulamentação, ela visa controlar a comercialização e utilização de sistemas que utilizam inteligência artificial e que possam representar riscos. Então, há uma regulamentação. Aqui no Brasil, nós estamos caminhando. Há muita coisa que ainda precisa ser feita e para que a inteligência artificial, para que tudo que a tecnologia traz e os riscos que ela sim pode representar sejam regulamentados e estas gigantes da tecnologia possam responder por uma questão ou outra que envolva algo que saia um pouco do controle. Ô Nalisson, como é que você acha que a inteligência artificial pode ser usada na educação? Como é que a gente pode aproveitar esse mote nesse momento? Olha, a inteligência artificial ela pode ser utilizada de várias formas na educação. Eu vejo em um primeiro momento, nós garantimos de fato acesso à educação e a tudo que a inteligência artificial pode proporcionar a partir da educação. Levar a inteligência artificial a regiões, às pessoas que talvez ainda não conheçam, não sabem o que está acontecendo referente à inteligência artificial. Na educação, ainda assim na educação, agora trazendo um pouco aqui para a docência, nós podemos utilizar a inteligência artificial na elaboração de conteúdo atualizado, porque eu não estou falando de usar os recursos de IA e simplesmente copiar e replicar em uma sala de aula, por exemplo, mas nós entendemos o que está acontecendo, porque ele nos entrega algo compilado, pronto, para que nós possamos estudar um material rico e adequar às situações diárias, ao que nós precisamos no dia a dia. Poderia ser utilizado nesse sentido, elaboração de material, criação de vídeos, utilizar a ferramenta, a inteligência artificial como ferramenta, não utilizar a ferramenta, perdão, utilizar a inteligência artificial como ferramenta de apoio
na construção dos nossos conteúdos, na elaboração de material, na condução de aulas, nas apresentações. Eu vejo muitas possibilidades. ChatGPT. ChatGPT. Que ajuda ou atrapalha? É o vilão ou o mocinho da história? Uma pergunta interessante, Letícia. ChatGPT, eu vou falar um pouco linkado com a minha experiência recente. Estamos desenvolvendo alguns projetos e os meninos utilizam muito. E em um primeiro momento eu não agradei, falei, poxa, vão utilizar ele, vão copiar e colar. E não, eu aprendi com eles que não é bem assim também. Eles utilizam exatamente como ferramenta. Então, hoje, eles não vão recorrer, a grande maioria, pegar um livro físico e ler todo um capítulo de um livro. Eles querem, né, essa geração quer tudo para ontem. Então, eles utilizam o ChatGPT como ferramenta de apoio. Não atrapalha, desde que saiba utilizar e entenda exatamente o que está construindo, o que está desenvolvendo, não atrapalha. É o que a gente estava falando nos bastidores, né? Não é a ferramenta, talvez não seja a ferramenta em si, seja a forma como nós humanos vamos utilizar isso, né? Exatamente, é a forma como nós utilizamos, porque a tecnologia surge, as plataformas surgem, de repente nós temos aí alguns problemas vinculados às plataformas, que a gente vê no noticiário, infelizmente temos, e não é na plataforma A ou B, são as plataformas, nelas acontecem muitas coisas irregulares. Daí a necessidade da regulamentação, que a gente comentou agora há pouco. E o problema é o uso, são as pessoas. A gente viu a inteligência artificial também usada na indústria automobilística, né, para desenvolver veículos autônomos. Quais você acha que são as principais barreiras que a gente precisa superar antes que os carros autônomos se tornem uma realidade aqui na nossa vida? Eu vejo como barreiras e que nós precisamos de fato superar é a confiança. Porque, ao meu ver, é o seguinte, eu tenho um carro autônomo, eu farei um deslocamento aqui na região metropolitana, eu serei guiado pela tecnologia. Eu perderei aquele controle, ao meu ver. Eu não estou mais na direção, eu estou sendo guiado. Tudo bem, você faz isso com um carro de aplicativo, mas tem um motorista lá, tem um humano lá. Desta vez não terá. Eu preciso ter mais confiança, é uma barreira. Quando nós começamos a ver protótipos, quando nós começamos a ver modelos circulando, fazendo testes nas grandes cidades, nas metrópoles, e de repente há um problema, há um acidente, ainda assim que não seja grave, há um acidente, esta confiança que começou a ser construída, ela é desfeita. E reconstruir demanda tempo. Então eu enxergo isso como uma barreira muito grande. Uma outra questão que nós temos que levar em consideração, uma outra barreira, são ataques cibernéticos. Nós estamos falando de sistemas, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando do campo da ciência da computação. Querendo ou não, ela é alvo. Os ataques serão direcionados. Então é uma outra barreira que nós temos aí. Mas a gente consegue, por exemplo, é possível ter um ataque num carro autônomo, assim? Alguém entrar e controlar esse carro de outra forma que não seja o que a gente pediu ali? Sim, porque nós estamos falando de sistemas. Aí eu acredito que sim. Tá? Mais um medo desbloqueado. Obrigada, Nádia. Mais um medo desbloqueado. Então, assim, nós precisamos que, claro, a inteligência artificial, né, ela é muito nova, ela é muito recente, então ela está em processo de desenvolvimento. Sim, é claro. Importante nós destacarmos isso. Todas essas questões que nós estamos levantando são questões de estudo, questões que estão em pauta e podemos ter aí alguém que discorde, mas é possível. O que nós faremos? Seguir as recomendações em relação à utilização dos sistemas, como proceder, quais são os meios seguros, como lidar com isso. Você andaria num carro autônomo? Eu andaria no carro autônomo, sim. Eu andaria. É uma curiosidade, sabe? Acho que eu ficaria fascinado. Ficaria observando todos os movimentos. Eu fico imaginando aquela vaga bem assim, à conta do veículo, um veículo grande. Sim. Como que seria? Como que a inteligência artificial iria, claro, fazer uma baliza. Simples, fazer uma baliza, mas olha que legal. Eu andaria. Um robozinho fazendo uma baliza. Quero. Ainda queremos ter essa experiência. Quero viver essa experiência. De repente seria mais seguro o trânsito? Seria mais seguro, mas veja bem, a inteligência artificial, para que ela possa desempenhar as tarefas que nós humanos estamos desempenhando hoje, ela precisa ser treinada. E ela é treinada por quê? Ela é treinada por nós humanos. De que forma nós estamos treinando esta inteligência artificial?
Como as empresas por trás destas tecnologias, de tudo que a gente está aguardando aí no mercado, vem lidando com todo este processo. Então nós precisamos ter a preocupação de que os dados que são utilizados durante o treino da inteligência artificial sejam dados, aí falando de um modo geral, que represente a população. A população, no nosso caso a população brasileira. Aí nós partimos do princípio de que podemos sim ter algo mais seguro. Mas é importante destacar que ao mesmo tempo que nós teremos carros autônomos, nós teremos carros comandos. Então ainda assim há riscos, ainda assim há problemas. Levantaria mais uma barreira neste sentido. Algo que precisamos pensar. Bom, o futuro da inteligência artificial é muito incerto, né? Você consegue ter uma dimensão, um palpite para o que seriam os próximos 5 a 10 anos? Qual área que você acha que vai ser mais afetada e por novos avanços assim, da inteligência artificial? Olha, é uma previsão. Eu acredito que dentro de 5, 10 anos, a inteligência artificial ela vai eliminar estas barreiras que nós levantamos aqui. Porque como é uma tecnologia recente, né? Ela ainda vai avançar e muito. Então essas barreiras serão diminuídas, a inteligência artificial ela é cara, então isso também é uma barreira. Esse custo da tecnologia ele tende a diminuir com o passar do tempo, nós sabemos bem disso, hoje nós temos acesso à tecnologia que antes não tínhamos relacionadas a custo. Então dentro de 5, 10 anos é uma das coisas que eu destaco. Estas barreiras diminuem, ou se elas não diminuírem, o avanço irá erguer e ultrapassar estas barreiras. As áreas afetadas, eu traria 2 aqui neste momento. Saúde, então eu vejo muita IA no campo, na área da saúde e a área da educação. A área da educação em si, são áreas que de fato eu vejo muito a inteligência artificial. Tem até um exemplo, reconhecimento óptico de caracteres, é algo bem legal que já é utilizado, está sendo implantado aí em várias instituições, que isso nós temos, por exemplo, aqui no Senac Minas, nós temos as matrículas para alguns cursos online. Então, estamos aplicando a inteligência artificial na área da educação. Eu irei me inscrever para um curso específico, então vocês vão lá se inscrever para o curso técnico de informática. Tá? O que nós precisamos? De uma documentação. Então você vai simplesmente escanear a sua habilitação e mandar este documento. E esta tecnologia, a OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, que vai preencher os formulários. Isso já é a IA na educação. A gente tinha vários filmes, né, que eram muito filmes de ficção científica que a gente via muito essa inteligência artificial, uma coisa muito inalcançável. A gente tem ainda, né, vários filmes desse estilo e tal. Você que é da área de tecnologia, quando você vê esses filmes assim e você vê o avanço que a gente está tendo nos dias atuais, você vislumbra alguma coisa? Assim, você acha que a gente vai chegar que em algum momento o mundo vai chegar a ser parecido com aquela ficção ali que a gente vê? Olha, essa pergunta me remeteu ao ano de 2005. Quando eu ainda fazia faculdade, um determinado professor a disciplina era inteligência artificial. Mas pra gente era muita loucura. Ele não eu também acho que há alguns anos atrás a gente achava isso muito inalcançável, né? Ele colocava uma pedra em cima da mesa, ele levava uma pedra para a sala de aula, colocava em cima da mesa e falava durante as aulas que aquela pedra ganharia vida e ela iria se mover. E a gente achava muita loucura aquilo, meu Deus do céu, que disciplina é esta? Então, assim, não era algo palpável em 2005. Nós estamos em 2023. Hoje eu já vejo com outros olhos, já faz um tempo que eu vejo com outros olhos e sempre trago esse exemplo desse professor nas minhas aulas, quando a gente vai falar sobre o assunto. Eu vejo sim um mundo bem diferente, bem assim, fantástico relacionado a esses filmes de ficção, né? O Matrix da vida, o que acontece ali. E eu fico empolgado. Será que eu estarei nesse plano para poder ver tudo isso, todo esse avanço? De fato, eu acredito que nós chegaremos lá. Então, Nalisson, quais são as principais aplicações práticas da inteligência artificial no nosso cotidiano atualmente? Olha, a inteligência artificial ela está presente em nossa vida de várias formas. E muitas das vezes nós sequer damos conta que nós estamos a utilizar a inteligência artificial. Quando nós direcionamos para um público que eu irei chamar os usuários comuns, eu, por exemplo, se eu estou na minha casa utilizando uma determinada ferramenta, eu sou um usuário comum e não tenho que me preocupar com algumas coisas. Aí vão alguns exemplos. O reconhecimento facial, nós estamos ali com inteligência artificial, o reconhecimento de voz,
os chatbots. E tem uma interessante, Letícia, que é o buscador da Microsoft, o Bing. É engraçado que a gente acaba comentando com a galera mais jovem, eles falam, o que é? Nunca ouvi falar. É Google. Então, o que é Bing? O Bing é um buscador que, assim como o Google, ele tem inteligência artificial. Então, ele reapareceu agora com a IA e veio assim, pegando de volta uma fatia do mercado, os usuários, em função da inteligência artificial. E abriu a temporada para a concorrência. Claro, os demais terão que, né, entregar produtos de qualidade para que possam competir aí neste mercado. Quando a gente fala de pesquisa, a gente pensa em Google, né? Já até verbalizamos, né? Vamos googlar, você googlou isso. Então, assim, a pesquisa é sempre o Google, né? O buscador que a gente mais usa. Mas qual a diferença do Google para o Bing? O Bing tem essa... O que é referência de inteligência artificial que ele tem? As referências de inteligência artificial em relação Bing e Google, e quando você tem a inteligência artificial embutida naquele buscador, ele vai lhe trazer resultados mais precisos, resultados compilados, com filtro, vai te entregar o melhor relacionado àquela busca, aquele assunto específico que você veio a pesquisar sobre. O que é inteligência artificial? Se eu faço essa busca no Bing, eu terei um material, eu usaria o termo compilado, um compilado mais interessante do que aquele que eu encontraria no Google. Nós podemos até fazer um paralelo entre um e outro. A diferença é a inteligência artificial. Toda essa abordagem que nós fizemos aqui, o que é, qual que é a função da IA, para que ela foi criada, ela está lá no Bing, que é um produto da Microsoft. Já no Google, que é algo que realmente que nós temos aí engessado, nós estávamos até então satisfeitos até conhecer esta nova oportunidade e não usaríamos o outro. Ontem, inclusive, eu vivi um momento que eu estava conversando com um grupo e nós pesquisando, fazendo algumas pesquisas para a elaboração de um trabalho. Falei, gente, olha, por que vocês não fazem a pesquisa lá no Bing, para que vocês tenham pelo menos um comparativo de material, se está chegando algo melhor lá para vocês. Bing? O que é Bing? Aí eu, poxa, realmente o Bing ele não fazia parte desse cenário. Ele existia, mas a gente não conhecia. Então a diferença é a inteligência artificial. Toda essa contextualização que nós trouxemos, ela está lá. Mas não seria diferença de algoritmo? São diferentes? O algoritmo do Google para o do Bing? O algoritmo do Bing, por exemplo, ele vai lhe entregar material que você vai encontrar no ChatGPT. O ChatGPT, a data de corte dele é 2021, então, por exemplo, coisas que forem pós, você não terá acesso lá. O Bard, nós teremos material que pode aparecer lá no Bing, que você encontraria lá, ao invés de ficar pesquisando em uma, duas, três, N ferramentas diferentes, nós concentraríamos em uma só, o algoritmo. Então, não haveria necessidade de usarmos várias ferramentas ao mesmo tempo. Nós temos um algoritmo concentrado em um buscador, algoritmo com inteligência artificial, que vai me entregar o melhor deste compilado aí. Durante as minhas abordagens, o que eu venho a procurar lá, eu tenho encontrado material mais relevante no Bing, relacionado ao que eu faço. Vou montar um material para a minha aula de segunda-feira. Lá no Bing eu tenho encontrado, se eu quero manipular imagens, por exemplo, eu tenho encontrado algumas imagens bem mais legais, com qualidade bem mais legal do que no Google. Tem sido uma experiência até então agradável, porque eu também não utilizava. Com relação à ética, assim, a ética e a inteligência artificial, como é que estão os nossos passos nesse sentido? Olha, ética e IA esbarra mais uma vez nessa questão de que a IA vai desenvolver tarefas que os humanos desenvolviam, né? Então a IA desenvolverá tarefas que nós humanos até então desenvolvíamos. Só que antes ela precisa ser treinada. Partirá da ética que essas pessoas que fazem esse treinamento carregam consigo, da organização na qual essas pessoas estão inseridas. Como que é o dia a dia dessas pessoas? Como que elas estão hoje para o trabalho, para realizar estes testes? Nós falamos um pouco sobre a remuneração dos profissionais de voz e os profissionais hoje que estão realizando testes para a inteligência artificial, eles não têm uma remuneração legal.
Porque quando a gente fala tecnologia, poxa, você ganha bem. Existem matérias que estão aí disponíveis que tratam sobre isso. Funcionários mal remunerados, trabalhando insatisfeitos e até trazendo problemas em relação aos testes, porque estão recebendo 0, alguma coisa centavos de dólar por hora para poder treinar a inteligência artificial. Então, isso traz uma frustração e pode sim chegar nessa questão da ética, como que isso vai chegar lá na máquina que foi treinada e como que ela vai lidar com isso. É problema. Então veja que nós temos muitos problemas, tem muita coisa legal, mas tem muito problema acontecendo também. É tecnologia nova, acredito que eles serão sanados. Você acha que a gente vai ser mais prejudicado ou mais apoiado pela IA? Apoiado. Eu acredito que seremos mais apoiados. Precisamos utilizá-la como ferramenta de apoio. Mas e as profissões que podem desaparecer? As profissões, elas não vão desaparecer. Nem os artistas, que a gente falou muito de artistas de voz, né? Artistas de vídeo também, né? Porque temos a técnica igual o deepfake, que a gente consegue imitar o rosto da pessoa, enfim. Mas você acha que nem os artistas de audiovisual mesmo serão tão prejudicados? Não, porque teremos um gap, um vão ali. Se com este gap eu consigo entregar o produto final naquela indústria específica, ok. Mas interessante ressaltar que a inteligência artificial não consegue desenvolver todas as tarefas que nós humanos desenvolvemos da forma que nós desenvolvemos. Quais são as emoções, qual é o sentimento do Nalisson, da Letícia hoje, que vão treinar a inteligência artificial? Como que nós vamos transmitir isso para a máquina? Eu vejo muito assim, Letícia, claro, nós estamos falando de humano-máquina, mas eu trarei para um exemplo, eu, humano, e a minha filha. Como que eu vou passar algo para aquela pessoa? Aí eu volto para a máquina. Como que eu vou entregar algo para aquela máquina? Porque a partir do momento que ela capta, entende e começa a trabalhar com o que eu repassei, treinei aquela máquina, ficou definido naquele formato. Claro, a ideia é que ela possa raciocinar e tomar decisões como nós humanos faríamos, mas não será da mesma forma. Bom, gente, terminando mais um Momento Senac com o Nalisson. Nalisson, um grande prazer ter você aqui com a gente, tá? Seja sempre bem-vindo aqui ao Momento Senac. Espero que você volte mais vezes, né, para conversar com a gente sobre tecnologia e sobre os demais assuntos também, tá bom? Obrigada. Letícia, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Precisando é só chamar, estaremos aqui. Muito bem, você conferiu mais um Momento Senac, está disponível na sua plataforma favorita. Lembrando que você pode acessar também mg.senac.br e acompanhar as nossas redes sociais. Lá tem informações para você sobre os nossos cursos, notícias, eventos e muito mais. A gravação, a edição e finalização desse programa são de Evandro Gangana e Maíra Franco. Tchau, tchau e até o próximo episódio!